Boa noite, torcida tricolor. Que bom, né? Vencer é bom demais, né? É excelente. Isso foi o resultado da agorinha, o jogo das 16 horas. Terminou agora. Então terminou agora às 16 horas. Fluminense 3, Santos 2. Tá certo? A gente vai detalhar vários momentos da partida, do primeiro tempo, do segundo tempo. Quem foi a nota de alguns jogadores que participaram bem do jogo, aqueles que foram acima da média, aqueles que foram abaixo da média, enfim. A gente vai fazer um apanhado desse jogo que o Fluminense precisava ganhar para ver se saiu um pouco dessa crise, né? Emergente, pessoal, que a gente não aguentava mais depois de alguns resultados negativos que o Fluminense vinha sofrendo, daquele episódio da transferência do jogo. Aquilo ali culminou. E depois daquela derrota por Rivadavia, tá certo? Então, hoje mostrou o Fluminense mais aplicado taticamente, mas eu vou te dizer algumas coisas que eu vou fazer crítica também ainda do jogo, tá bom? Não é só porque ganhou não, que tá tudo bem não, certo? Bom, mas primeiramente, pessoal, se você tá comigo aqui no meu vídeo aqui, pós-jogo, Fluminense 3, Santos 2, eu sou Francisco Humberto, professor tricolor. É uma satisfação ter ele aqui no meu canal pra gente no cotidiano fazer lives, fazer conteúdos, fazer vídeos, enfim, e matérias pro nosso tricolor carioca, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, olha, a escalação do Fluminense foi atípica, da qual o Fluminense costuma ter a sua escalação. A gente sabe até de qual a escalação do Fluminense de algumas semanas para cá, né? De alguns jogos para cá. Mas houve essa mudança na escalação. O Zubeldia resolveu mudar radicalmente, tá certo? E também porque teve ausência do Martinelli, tá bom? Teve ausência de outros jogadores por cartão amarelo, enfim. Então não foram para Vila Belmiro jogar, tá certo? Então, a escalação do Fluminense foi o seguinte, olha: Guga, James, Freitas e Arana na esquerda, tá certo? 2 volantes de contenção, tá certo? Bernal e Hércules, tá certo? Na frente você tinha Savarino, Castilho e Bernal, tá certo? E Bernal. Ainda tinha um Alisson ainda compondo esse meio campo. Então o Fluminense foi com 3 volantes, né? Para marcar o meio campo do Santos. O jogo não ia ser fácil, como não foi fácil, tá certo? A gente ganhou, mas o jogo não foi fácil, tá bom? Então, e lá na frente, Savarino, Castilho e Bernal. Agora, vamos detalhar aqui alguns fatores importantes, alguns jogadores, do que eu vi nessa partida, tá certo? Primeira coisa, o Fluminense começou meio morno, parado, organizações de jogadas estavam travadas, errando muito passes, tá certo? Não conseguia construir a jogada do meio para frente, até que o Alisson perde a bola, o Neymar recebe essa bola, né? Dá uma cotovelada no Alisson, mas o seu Wilton Pereira não marcou nada, mas ali foi falta, pessoal. Aí o que acontece? O Neymar, nessa transição de passe lá com o Gabigol, a bola sobe pro Gabigol, ele bate na saída do Fábio fazendo 1-0. Mas logo em seguida o Fluminense consegue se recuperar taticamente, porque estavam perdendo muita bola, errando muitos passes, praticamente dando a bola de presente para os jogadores do Santos, pessoal. Se você analisar bem a partida, o nosso time, muitas vezes, alguns jogadores estavam tocando a bola para o jogador do Santos, errando demais passes, e aí é um erro gravíssimo para quem entende de futebol. Não pode errar passe, porque senão é fatal, tá certo? E uma bela jogada na direita lá, Guga e Savarino, tá certo? Savarino recebe a bola, ele bate no canto da grande área, um pertargo, uma paulada lá no canto do goleiro do Santos, tá certo? Um golaço, o golaço do Savarino foi para ficar marcado na Vila Belmiro, viu? Um golaço de fora da área, chute cruzado lá no ângulo, tá certo? Empatando o jogo, tá ok? Empatando o jogo. Bom, a partir disso aí, o Fluminense começa a tomar mais ações da partida, consegue mais aproximar suas linhas ofensivas, o meio campo consegue mais se aproximar um do outro, tocando a bola
não errando mais passe, as saídas de bolas começam a acontecer e o Fluminense começa a dominar o meio-campo do Santos a partir dos 30 minutos. Com isso, o Fluminense avança, cria várias oportunidades de fazer o segundo gol, mas aí não acontece e aí fica 1-1 o primeiro tempo. Vamos agora para o segundo tempo. O que é que vai acontecer? O que aconteceu no segundo tempo? Vou dizer para vocês, é claro, tá bom? Olha, não foi fácil, pessoal, mas eu te dizei alguns fatores que já, para a gente entender logo dessa virada heróica, tá bom? Depois vou dar o detalhamento de todo o processo do segundo tempo de algumas jogadas, tá bom? Primeiro, poder de reação do Fluminense, foi na hora que é para reagir, reagiu a contento, né? Garra e preparação psicológica. O Fluminense se abateu quando pegou o primeiro gol lá do Gabigol, tá certo? Aproveitamento e também falhas do adversário. Então, o adversário também falhou, mas aí o Fluminense não tem nada a ver, ele é pra cima, que o objetivo o foco é ganhar 3 pontos e se ficar bem na tabela de classificação, tá bom? Tá ok? E também a eficiência de alguns jogadores do Fluminense, pessoal, que não perde a cabeça e tem sempre um foco determinado. Savarino, Hércules, né, e Castilho sempre mantiveram naquela posicionamento, não deixando de se abater, também nossa zaga. Agora um detalhe, pessoal, o segundo gol do Santos, tá certo? O Santos faz uma linha de passe na nossa zaga, nossa zaga não, o próprio James, ele vai antecipar o Barreal, simplesmente o Barreal ganha e aí ele fica de frente pro Fábio, ele só dá uma cavadinha fazendo 2-1. Logo em seguinte o Fluminense consegue organizar jogadas, triangular jogadas, posicionar seus jogadores, toca para lá, toca para cá, até que numa triangulação de passe, tá certo? Entre Savarino e o Guga consegue cruzar na cabeça do Castilho, fazendo 2-2, empatada a partida, tá certo? Bom, pois bem, daí o Fluminense faz algumas substituições, né? O Bernal saiu, entrou o Otávio, entrou o Ganso, entrou outros, René, tá certo? Entrou o Riquelme Pileme, que devia ter entrado já logo, tá bom? E entrou também o John Kennedy. Só que o seguinte, turma, o Santos teve uma chance clara de gol devido ao passe errado do seu Otávio. Pô, Otávio, como é que tu dá um presente para aquele ali, pro Neymar, perto da nossa grande área ali? Só não foi gol porque o Neymar tocou errado pro Gabigol. Depois a bola não sobrou pro Neymar, o Neymar chutou, mas o Fábio defendeu. Então, tá na hora de rever algumas situações de troca de passes que tem que estar atento, concentração no máximo para não errar. E Fluminense na segunda bola às vezes se perde na hora do contra-ataque, não consegue desempenhar com esse contra-ataque com mais velocidade, com mais intensidade. Toca para o lado, toca para o outro, e tem que ser rápido na verticalidade para pegar o nosso adversário de surpresa. O contra-ataque é isso. Eu acho um bom time que ele joga no contra-ataque, pega o time já de calça curta lá e não quer nem saber, vai para cima para fazer logo o terceiro, quarto. E o Fluminense muitas vezes fica só tocando bola, muito jogo amarrado. Bom, com o Fluminense fazendo substituições, o que aconteceu? Mais uma vez, né, o Guga cruza a bola, pessoal, pela direita, olha o que eu estou dizendo, pela direita, e aí o que acontece? O Castilho não chega, aí o oportunismo de quem? Da eficiência de John Kennedy, que chega e mata, chutando com a perna esquerda, fazendo 3-2 já aos 40 minutos. E aí era só preparar aquelas substituições que eu já disse, né? Que entrou o Ganso, que entrou o René, e o time se fechar. Mas um detalhe importante, pessoal, é na hora que o Fluminense está com a bola, às vezes se precipita em sair, muitas vezes sem necessidade de um toque com mais organização, um toque mais preciso. A preciosidade de passe muitas vezes não é favorável para o nosso time. Então, pessoal, pelo destaque aqui que eu estou falando aqui desse meu vídeo, Savarino, Hércules, tá certo? E Rodrigo Castilho. E também eu vou colocar como
fez o gol da vitória, o John Kennedy que já entrou e matou a pau naquele belo oportunismo, tá bom? Lembrando que Bernal às vezes também errou um bocado de passe, tá certo? O seu Otávio errou aquele passe, não pode errar passe de jeito nenhum, ele tem que ser mais efetivo na hora de fazer algumas jogadas de conclusivas, porque assim muitas vezes a gente fica se perguntando, o cara treina para fazer essa besteira, aí não dá, né? Tem que ser mais efetivo na hora de dar os passes, pessoal. O passe muitas vezes está muito ruim, na hora de fazer o lançamento também fica a desejar. Bom, lembrando que o Serna, como estava jogando na esquerda, né? O que aconteceu? O Serna simplesmente não jogou nada, pessoal. O Serna foi apagado. Não conseguia manter a posse de bola, não conseguia um drible, não conseguia avançar, não conseguia cruzar, não conseguia dividir, perdia todas. E está na hora do Zubeldia ver esse posicionamento do Serna. Muitas vezes quando ele entra como titular, ele não faz nada, ele fica inoperante na partida, né, pessoal? Fica inoperante na partida. Vamos dar um destaque também no final do jogo para o Riquelme Felipe, que fez com que o time do Santos recuasse um pouco mais e o Fluminense foi para cima. Está na hora também de escalar esse pessoal da base, que é o Felipe, dar mais minutagem para ele, né? Num jogo desse, foi para cima e o Fluminense cresceu diante das situações que o Santos estava querendo impor. Mas o Fluminense se fechou, tá certo? Teve sorte, na verdade teve sorte naquela bola errada do Otávio, quase saiu o gol do Neymar, e aí já era sem chance pro Fluminense. Mas aí, com aquela jogada do cruzamento, Castilho não chega e o JK chega no oportunismo, fazendo 3-2. E é isso, o objetivo foi alcançado, 3 pontos, tá bom? 23 pontos na tabela, por hora, somos segundo colocado, só atrás do Palmeiras, mas daqui a pouco joga o Flamengo, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Mas pelo jogo de hoje, foi um jogo nervoso, olha que o Fluminense poderia sair com a derrota, mas devido a alguns jogadores que foram aplicados taticamente, o Fluminense até que enfim venceu, tá bom? Então te espero que o Zubeldia fique atento a algumas posições de alguns jogadores, substituições, enfim, qual time que ele vai escalar para as próximas semanas, tá bom? Tá ok? Se você gostou do vídeo, dá o like aí, dá uma força aí, compartilhe, dá o like aí e faça seu comentário, tá bom? Saudações tricolores, boa noite.